Eu tô começando o vídeo e eu fui olhar pra ali, porque eu tô no local onde eu estudo e daqui dá pra ver o pôr do sol. Só que eu não achei que tava acontecendo agora. E aí eu fiquei, será que eu começo a gravar? Será que não? Aí eu olhei pra cima e vi o pôr do sol. Esse é o Conversas que Ficam. Mas esse vídeo que eu tô gravando pra vocês foi porque essa semana aconteceu uma coisa que foi muito especial. Não pense que é coisa material ou coisa do tipo, porque senão nem estaria falando aqui. Aconteceu um pensamento, um aprendizado, um fazer sentido. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu sempre ligo a câmera e saio falando. Tenho uma ideia, mais ou menos, do que vou falar, eu às vezes nem isso. Mas eu vou falando e eu espero ser usada da melhor forma para isso, para entregar essa mensagem para vocês. Essa semana eu estava estudando. Geralmente quando eu estou estudando, em que eu estou muito concentrada, algumas coisas elas começam a acontecer. Assim, vem algum pensamento, bate alguma reflexão e eu paro o que eu estou fazendo ali para prestar atenção nisso. E aí aconteceu essa semana da seguinte forma: eu até agora eu estava me batendo muito em relação à forma que eu sou, a forma que eu penso com a minha profissão. Em algum momento, em alguma crença, seja lá qual foi, enfiei na minha cabeça que eu precisava ser de determinada forma, como se a profissão guiasse o restante da minha vida. E querendo ou não, quando a gente tem uma profissão que é tão árdua e que nos puxa tanto, eu entendo que é comum que a gente sinta isso, que a gente acabe se moldando, porque a profissão de médico, ela exige mesmo isso, né? Ela vai é um sacerdócio e você vai dando tudo que você tem. Difícil, né, estabelecer esse limite. E aí, essa semana, eu, nessa minha dificuldade, nesse travar entre eu sou cardiologista, mas tem algumas outras coisas que eu também sou. Como é que eu encaixo tudo isso? Como é que eu posso entregar isso? O que eu faço? Sabe a crise existencial? Pois é, a gente tem a convicção de que, opa, eu passei no concurso, opa, eu fiz a residência, terminei a residência. Eu não sei em que mundo a gente vive, que a gente acha que por ter terminado uma coisa, a gente se torna aquela coisa. Olha isso. A nossa vida, os caminhos que a gente percorre, tudo que a gente faz, não é uma roupa que eu tiro a roupa. Num dia eu sou residente de uma especialidade e depois eu coloco no outro dia outra roupa e eu me torno outra coisa. Existe uma construção em que ela não acontece do dia para a noite. E eu não prestei atenção nisso. Eu não imaginei isso. A mesma coisa com qualquer profissão, não é porque você terminou determinada coisa que você no outro dia você pode ser no papel, porque você tem o seu certificado, mas vestir a camisa daquilo do que aquilo é e do que aquilo representa são outros 500. E isso demora um tempo. Você não sabe muito bem onde você se encaixa, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou agora, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, e se aquilo ali também? Então essa novidade, ela requer um tempo de amadurecimento, que eu não estava me dando, e por isso que eu entendo que estava entrando numa zona que não é muito legal. Tá ótimo. Leva tempo, não é uma roupa que a gente troca e simplesmente acontece, não é magia, é construção, é vivência, é experiência, né? Em alguns momentos em que o desespero bateu durante a minha formação, de eu falar, meu Deus, isso aqui é muito difícil, Jesus, como é que eu vou dar conta disso? Esses desesperos que normalmente batem em qualquer ser humano que não seja psicopata, esse desespero, ele é justamente, várias vezes durante esse desespero eu falava para mim, você não precisa se tornar cardiologia no dia que você pegar seu certificado, você tem a vida toda para ser. E esse é um ponto que eu queria falar contigo. Então agora, falando isso para você, para tirar um pouco desse peso que é o tem que ser assim, não tem que ser nada, tem que ser no seu tempo, tem que ser no seu ritmo, tem que respeitar o seu caminho. É assim que tem que ser. Não tem que ser da outra forma, porque não sei quem que falou que tem que ser assim. Tira isso da tua cabeça. Tira esse peso aí a mais. Viva, experimenta. Não coloca essa roupa desesperadamente. A gente vai ajustando. Coloca uma ali, vê se ficou bom. Se não, tu tira e bota outra. Tu ajusta dali, tu aperta dali, até que você sinta como se não tivesse com roupa.
de tão confortável que tá. Mas tu entende que isso leva tempo? Que isso não vai ser da noite pro dia. Eu falo isso pra vocês e falo isso pra mim também, tá? Eu tô aqui ouvindo junto com vocês. E outra coisa é que eu já ouvi várias vezes, né, como cardiologista, atendendo, seja no hospital, seja em consultório, seja onde for, que as pessoas às vezes perguntam se eu sou psiquiatra, ou se eu sou psicóloga, se eu sou terapeuta. Não é uma pergunta muito incomum, porque eu gosto de conversar. E eu gosto de ter conversas profundas. Inclusive o nome disso aqui é Conversas que Ficam por conta disso. Né? Gosto de conversar. Antes eu não gostava, eu era muito fechada. Muito fechada. Hoje eu gosto de conversar. Eu adoro saber da tua vida. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai conversar com você e eu vou pouquíssimo falar sobre mim. Porque eu já sei sobre mim. Preciso que tu saiba. A não ser que tu queira saber. Mas eu adoro observar, eu adoro ouvir, eu adoro. Eu até vou aproveitar para contar isso pra vocês. Eu nem ia contar, né? Mas como isso aqui é tão fluido e tão uma conversação bacana, eu vou te contar uma história. Semana passada me chamaram para ir para um serviço, conhecer uma clínica nova de cardiologia, para fazer exames, consulta e tudo mais. E eu fui. E a moça que cuida da gestão, RH, essas coisas, eu tive uma conversa com ela enquanto a gente estava esperando um dos donos da clínica chegar. E a gente ficou ali, mais ou menos, uns 5 minutos, 10 minutos, conversando até ele chegar, né? E esse negócio de silêncio desconfortável comigo aí não existe não, tá? Porque eu gosto de conversar. E aí, a gente, conversando com ela, ela me disse, eu perguntei se ela era daqui, aqui de Minas Gerais, aqui de Uberaba. Ela falou que era de outra cidade, mas que assim não tinha se mudado pra cá. Em resumo, e o que vai fazer tu ficar nessa história, é que não deu 2 minutos a gente tava emocionada, eu e ela. Eu vou te contar por quê. Porque ela me contou que eu perguntei se ela tinha, ela falou que ela era aqui, que tinha se mudado, taranã, e que tinha 2 filhos. Um que era de sangue e outro que era cachorro. E outro que era adotado, que a mãe abandonou e ela pegou ele para criar com 2 anos. Ele ia fazer 2 anos de idade. E ela simplesmente largou. Ela mal conhecia essa mulher, o pai ela não sabe quem é, mas naquele momento ela pegou para ser mãe dele. E ela falou que é difícil comparar, né, o que é sangue e o que não é. E ela tinha um casamento na época que ela pegou ele para criar, porque ela adotou ele, ela disse pegou para criar para mim. Na época que ela adotou ele, ela era casada com um homem que dava tudo para ela. Era uma vida de princesa. Joias, ela falou, Yara, eu era regada a joias, eu tinha tudo. Me dava tudo, café da manhã na cama, isso e aquilo. Aí, e eu larguei meu marido. Aí eu falei, por que você largou o seu marido? Aí ela disse pra mim, eu larguei porque ele espancava o meu filho, o que eu tinha acabado de pegar. E eu choquei na hora, né? Ela falou, espancava, ele me dava tudo, mas ele espancava o meu filho. E aí eu aguentei, eu acho que ela falou que aguentou 6 meses, 1 ano, e depois eu decidi sair. Eu falo pro meu filho que eu tinha um casamento dos sonhos, mas eu abri mão por ele. E aí quando ela me falou isso, eu falei pra ela, né, que não existe pessoas boas pela metade. Não existe eu lhe tratar bem e entra outra pessoa aqui e eu tratar mal. Provavelmente todo o cuidado que ele tinha com a senhora era escondendo essa falha humana que ele tinha em bater numa criança indefesa. E não era, não sei se, claro, eu falei para ela, claro, é a sua história, mas eu não sei se eu concordo assim ou se fica muito legal para o seu filho, já que ela estava me contando, né? Eu falei, não acho tão legal para o seu filho a senhora falar que deixou um casamento muito bom por conta dele. A senhora deixou um casamento, pelo que me parece, pelo pouco que eu pude conhecer da senhora contando essa história, que a senhora deixou ele porque feria os seus valores e seus princípios. Como pode alguém me amar e não amar meu filho? Como pode fazer o bem aqui, fazer essa incoerência fez com que a senhora saísse do casamento. A senhora saiu do casamento muito mais pela senhora, pelos seus valores e princípios, do que pelo seu filho. Podia ser outra coisa, mas em algum momento isso ia ser mostrado. Eu acho que o seu filho, inclusive, lhe salvou, porque se isso acontecia, daqui a algum tempo, passado alguns anos, isso poderia vir de uma forma muito pior.
E não sei se não foi seu filho sofrendo com o espancamento que fez a senhora sair disso muito mais rápido. E acaba sendo um livramento. E nessa conversa, a gente estava emocionada, estava chorando. E depois a gente engatou em uma conversa sobre desafios, sobre ela falando, né, que incentiva muito os filhos dela, os dois, a botar para cima, correr atrás do que é seu, enfrentar os obstáculos, passar por cima das dificuldades. Ela incentiva muito isso. E eu estava falando para ela que eu tento muito também passar isso para as pessoas e botar isso na minha vida também, né, de usar a força para botar mesmo para cima. E aí ela falou que fazia isso com os filhos dela e tudo. E no final da conversa ela me falou sobre ela falou, eu não sei, eu falo isso para as pessoas, eu acho que elas às vezes elas acham que eu tô ficando, porque eu sei que o meu filho, o outro filho é de sangue, eu amo ele como tudo na minha vida, mas esse meu filho que eu peguei com quase 2 anos é um amor assim que eu não sei explicar. E aí eu falei, eu lhe entendo, que as pessoas acham que só tem valor aquilo que é consanguíneo, é sangue do meu sangue, sendo que o amor que transcende é aquele amor que ele é construído, é aquele amor que eu escolho amar, independente de laço sanguíneo de qualquer forma. E aí que ela emocionou mais um pouquinho. Então eu entendo que isso era construir um amor, frente a tudo que se tinha, tudo aquilo que não se tinha, abriu mão de, então foi uma construção, né? E como é que a senhora pode não sentir a potência dessas escolhas e dessa construção? E aí nossa conversa encerrou, o chefe da clínica chegou e encontrou nós assim meio, né? E tá tudo bem? Aí a gente falou, tá tudo bem. E a gente seguiu para outro assunto. Mas para falar o quanto essa história eu trouxe, né, para falar o quanto é enriquecedor a gente conversar e tudo mais. O título desse vídeo vai ser mais ou menos, que eu ainda não pensei direito, mas ele vai ser mais ou menos sobre você não precisa se encaixar em nenhuma profissão. Imagina, a cardiologia, ela é muito protocolar. Protocolo, urgência, emergência, é sangue nos olhos, é protocolo, é minimizar erros. É uma coisa assim muito uma caixa. E por várias vezes eu senti dificuldade porque não era a minha habilidade. Não é a minha habilidade ser uma caixa, entende? Eu eu posso aprender como eu aprendi, mas não é uma coisa que é fácil. O que é fácil para mim sentar contigo é conversar. Então isso para mim é muito fácil, entender as raízes de coisas da sua vida, facilitar, resolver problemas, facilitar pensamentos, tirar conclusões, levar para o racional. São habilidades que eu tenho. Só que na época em que eu escolhi fazer medicina, inclusive escolher cardiologia, eu não sabia. Eu era muito nova, não tinha maturidade. Não tinha maturidade nenhuma. Então como é que eu ia escolher uma coisa? Velho, a gente é obrigado, vai, escolhe. A gente opta por, sei lá, as escolhas que tem. Mas tu vai, assim, tu vai sem ter a maturidade, sem o pensamento do que realmente você quer fazer, do que realmente você quer fazer. E aí, no meio do caminho, como foi no meu caso, eu fui aprendendo, eu fui descobrindo, na verdade, as minhas reais habilidades, aquilo que eu tinha facilidade, aquilo que eu não tinha facilidade, eu fui aprendendo. E aí eu cheguei no momento, que foi bem nesse momento, período que eu estou, em que eu pensei assim, e agora? Eu sou desse jeito, assim, né, mais ou menos. Eu sou um círculo e minha profissão é um quadrado. E agora? O que eu faço? E eu ficava nessa crise existencial. A minha profissão é um quadrado e eu sou um círculo. O que eu faço? E aí eu entendi que eu poderia colocar esse círculo dentro desse quadrado. Eu poderia colocar o círculo dentro do quadrado. E é isso que faria com que o meu quadrado fosse diferente, fosse único. Porque a profissão medicina, seja ela cardiologia ou não, ela requer o quê? Cuidado, conversa, empatia, ligação, conexão. Tudo isso onde guarda as minhas habilidades. Então eu poderia encaixar aquilo que eu faço com mais facilidade naquilo que eu não faço com tanta facilidade. E isso poderia se tornar não o quadrado, nem o círculo, mas uma forma que nem tem. E eu nem quero ter.
uma forma que não existe, mas uma forma que me permita expandir, uma forma que me permita ser eu mesma, uma forma que me permita ser fluida, ser abundante, crescimento exponencial. É isso que eu tô falando. Que às vezes a profissão, a gente acha que a profissão nos define muitas coisas, muitas coisas. E não é incomum a gente ver pessoas que passaram a vida toda fazendo alguma coisa que elas não querem, não querem, só porque elas se fecharam e acharam que só existia aquele caminho. E esse vídeo, com essa conversa que é para ficar, é justamente sobre isso. Será que eu não posso pegar aquilo que eu já sei, que eu aprendi durante a minha vida e colocar isso, e colocar as minhas habilidades, a minha fluidez, dentro disso? Não existe fórmula secreta. Tu imagina, olha o tanto de pessoas que existe nesse mundo. Olha o tanto de pessoas que existe no mundo. Tu acha que tem profissão? Tu acha? Vamos imaginar assim, ó, a gente tem, exemplo básico, tá? A gente tem 1 milhão de pessoas no mundo, exemplo. 1 milhão de pessoas no mundo. E eu tenho 400 profissões. Em que mundo, na nossa cabeça, que a gente acha que esse 1 milhão de pessoas, eles só podem escolher essas, eu falei 400 ou 500? Não lembro. Essas 400, essas 500 profissões. Em que mundo a gente acha que todas essas pessoas, com as suas habilidades infinitas, diferentes, únicos, seres exclusivos, vão se encaixar exatamente em blocos, nessas profissões que a gente colocou que existe? A gente está vivendo uma época em que muitas profissões estão surgindo, porque não existe caixa para todo mundo. Tem um monte de forma espalhada por aqui que não encaixa. Aí passa a vida toda frustrada. Não. Usa o que você tem de melhor no momento em que você conseguir descobrir, né? Porque ainda tem isso, porque você tem que se descobrir, você tem que mergulhar em você mesmo, você tem que se descobrir para daí você chegar e falar assim: eu posso incluir o que eu sei, o que eu sou, o que eu me tornei, o tanto que eu tenho para crescer, eu posso me encaixar dentro dessa nova forma, que nem sei se tem, mas eu posso levar isso para que eu possa ter uma vida realizada, para que eu possa, e quando eu falo, gente, ter uma vida realizada, ter sucesso, eu acho que precisa ficar bem claro uma coisa: o sucesso, a realização, ela vem de você ser quem você é. Ela vem do seu verbo estar alinhado com a sua carne. Ela vem do que eu falo, eu faço. É coerência, vem de coerência. Não vem da minha conta bancária, dos carros que eu tenho na garagem, não vem do apartamento, não vem da casa nova, não está. Nenhum sucesso está dentro de bens materiais. O sucesso está naquilo que você leva com você, seja para o lugar que você for. Então, se não está alinhado com isso, não tem como ter sucesso. Então, como é que eu posso passar uma vida guardando tantos bens materiais, tantas coisas, se eu não pude ser quem eu sou, se eu não pude ser a essência que eu nasci para ser, se eu não segui aquilo que eu tinha com mais facilidade, se eu não seguir o meu coração? Como é que pode? Não dá, não dá. Então, esse vídeo, essa conversa, eu espero que fique no teu coração, que te ajude a melhorar algumas dores, a perceber que não tem que encaixar que nada, não tem que isso, que aquilo, não tem. Tem você na sua jornada, no seu caminho, tem você. Se você está engatinhando, se você está correndo, se você está pulando, se você está dando um passinho na frente do outro, não importa. É seu, é o seu tempo, eu respeito a sua história. Tá entendendo? Não importa. A única coisa que eu te peço é: não deixa de caminhar. Seja na velocidade que você for, se coloque em movimento. A vida requer coragem, a vida requer movimento e a vida quer que a gente seja o melhor que a gente pode. Melhor, não é o melhor que aquela pessoa ou aquela outra pessoa. É o melhor que a gente pode. Só voltando para finalizar o vídeo, que tinha cortado no meio porque não tinha mais memória. Só para te lembrar que se esse vídeo você gostou, se interessou, acha que essas conversas podem te ajudar de alguma forma, a gente pode trocar alguma coisa, alguma informação, algum conhecimento, então se inscreve no canal, curte se você gostou, comentário é sempre muito bem-vindo, tá? Até a próxima!